Olá, crianças, tudo bem com vocês, meus amores? A professora Érica está aqui de novo para poder fazer com vocês mais uma atividade do EMAI, tá bom? Então vamos lá? Aqui é o livrinho do EMAI. A atividade que nós vamos fazer hoje é essa daqui, ó, atividade 12.3, tá bom? A página é a página 63. Então vamos lá, nós vamos ver um pouquinho o que fala essa atividade, entender um pouquinho e conversar um pouquinho para a gente aprender bastante. Quem tá animado aí? Eu tô bem animada, vamos lá então? Aqui está, vamos começar bem lá do iniciozinho. A Pro separou uns pedacinhos da página para ficar mais fácil da gente conversar. Olha só o que está falando. Os professores das turmas de primeiro ano da escola Dona Salete fizeram um levantamento sobre os brinquedos preferidos pelas crianças. Então, a primeira coisa que eles queriam saber, quais eram os brinquedos preferidos que as crianças mais gostavam? O que apareceu? Videogame, carrinho, boneca, bola e pipa. Esses foram os brinquedos que mais apareceram quando eles quiseram saber quais que as crianças mais gostavam. Mas aí, eles não queriam saber só quais os brinquedos. Eles queriam saber também quantas crianças gostavam mais de cada um dos brinquedos. Então, olha o resultado que deu. Aqui, ó, eu tenho uma tabelinha, olha. O que eu tenho aqui? Eu tenho o título, que é brinquedos preferidos. Nessa primeira, ó, isso aqui que tá deitadinho, a gente chama de linha, ó. Então, eu tenho uma linha aqui, outra linha aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. Em cada linha, ó, tirando aqui o título, em cada linha eu tenho um brinquedo. Essa é a linha do videogame, essa é a linha da boneca, essa é a linha do carrinho, essa é a linha da bola e essa é a linha da pipa. Bom, eu já sei o que tem na linha, né? Então, na linha, na frente do videogame, eu vou ter a quantidade de crianças que gostam mais de videogame. Na linha em frente à boneca, eu vou ter a quantidade de crianças que gostam mais de boneca. Na linha em frente ao carrinho, eu vou ter a quantidade das crianças que gostam mais de carrinho. Na frente da bola, eu vou ter as crianças que gostam mais da bola. Na frente da pipa, eu vou ter as crianças que gostam mais de pipa. Então, isso aqui é o que a gente chama de linha. Cada linha tem o seu brinquedo e a sua quantidade correspondente. Mas também a gente pode olhar a tabelinha de um outro jeito, pelas colunas. Então, eu tenho duas colunas, ó, e eu olho assim, ó, em pezinho. Eu tenho a primeira coluna, onde eu tenho só o nome dos brinquedos, e eu tenho essa segunda coluna, onde eu tenho as quantidades de brinquedos. E aí, quando eu cruzo a informação de uma com a linha, que é da coluna com a linha, aí eu vou chegar na quantidade de cada brinquedo. Parece complicado, mas conforme a gente vai vendo mais tabelinhas daqui para frente, a gente vai ver que não é tão complicado assim. É só eu saber onde eu olhar o brinquedo, olhar na frente dele para eu poder ver a quantidade. E aí, olha o que eu tenho aqui embaixo também. A fonte, que são os alunos do primeiro ano. O que é fonte? Fonte é de onde esses números vieram. Para eu saber, 22 crianças gostam de videogame, mas que crianças são essas? É do quarto ano? É do quinto ano? Não. Aí aqui a fonte me indica o que é. Me fala que são dos alunos do primeiro ano. Então, eu já sei, ó. Então, o que eu tenho aqui de informação? Que 22 crianças gostam de videogame, que 28 crianças gostam de boneca, que 25 crianças gostam de carrinho, que 30 crianças gostam de bola e que 15 crianças gostam de pipa. Tudo isso tá falando aí para mim na atividade. Vamos lá, então. O que eu tenho agora? Agora eu tenho o que a atividade quer saber. Qual o brinquedo mais votado pelas crianças? Então, cada uma que votou no seu brinquedo preferido, quando juntou tudo, qual foi o mais votado? Olha o que a Pro fez. Eu peguei aqui os mesmos números e trouxe para cá para a gente olhar. Só aumentei, mas tem, ó, os 22 videogames, as 28 bonecas, 25 que votaram no carrinho, 30 que votaram na bola e 15 que votaram
na pipa. E aí eu vou ver qual foi o mais votado. Para eu ver o mais votado, eu vou olhar também esse quadro numérico aqui. Olha, eu tenho o quadro numérico que começa com 0, ó, quando ninguém vota, ninguém gostou daquele. Quantos votos tiveram? 0. Ninguém gostou, ninguém votou, isso não aconteceu, né? Eu tive aqui voto para todos os brinquedos. E aí eu tenho aqui do 0 até o 39. Até lá no 39 eu tenho os números, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no 39. Eu preciso descobrir qual foi o mais votado. Então, vamos lá. Olha só, o primeiro número que aparece aqui, ó, no quadro numérico, desses que estão ali, é o número 15, que tá aqui, que foi o da pipa. Depois, olha o que acontece. Eu tenho 15, 16, 17, 18, 19. Chegou no 19, eu tenho que ir para onde? Eu tenho que ir lá para baixo. Eu vou lá para o 20, ó. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Parei no 25. Ah, também eu tinha aqui, ó, o 22, que foi o videogame. E também eu tenho o 25, que foi o carrinho. E depois do 25, ó, eu tenho 26, 27, 28. Então, eu parei aqui, ó, no 28, que tem a boneca. Então, conforme eu tô andando no quadro numérico, eu tô encontrando os números que foram votados aqui. Então, até agora, eu já passei pelo 15, depois eu passei pelo 22, depois eu passei pelo 25, agora eu cheguei no 28, mas ainda não acabou. E aí, o que vai acontecer? 28, 29, opa, eu não tenho que ir lá para baixo? Eu cheguei lá no 30, que é o último número que aparece aqui para mim. Agora, deixa eu falar uma coisa com vocês. Conforme a gente vai andando para frente do quadro numérico, os números não vão ficando maiores? Então, ó, eu tô no 1. Quando eu vou para o 2 não é maior do que o 1? Aí eu vou para o 3. O 3 não é maior do que o 2, que não é maior do que o 1. Aí eu vou para o 4. O 4 não é maior do que o 3. Aí eu vou para o 5. O 5 não é maior do que o 4. Então, o que vai acontecer? Os números que estão para frente do quadro numérico, quanto mais para lá, para frente do quadro numérico eles estiverem, maior ele é. Então, ó, se eu voltar aqui, o que vai acontecer? O primeiro número que apareceu foi o 15, então ele não pode ser o maior. Depois do 15, tem o 22, que tá aqui, ó, que vai aparecer logo aqui. O 22, que a Pro não colocou o círculo nele, mas é esse aqui. Depois do 22, então, apareceu o 25. Então, o 25 ainda é maior do que o 22. Depois do 25, apareceu o 28. Então, ele ainda é maior do que o 25. Mas eu tenho o 30. Então, o número mais para frente de todos do quadro numérico não foi o número 30? Então, qual foi o brinquedo mais votado? Foi o brinquedo que recebeu 30 votos, que foi o último número que apareceu quando eu estava contando no quadro numérico. Então, quem recebeu 30 votos foi a bola. Então, tá aqui. Agora, vamos ver o próximo? Agora, nós vamos ver a letra B. Qual foi o segundo brinquedo mais votado? Antes, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha só, eu não falei que os números que vêm depois, eles são os maiores? Então, olha quando eu vejo, ó, os números de um algarismo só são os primeiros que aparecem. Então, eles são os menores aqui, né? Depois, vem os números que começam com 1. Que é o 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Quando eu chego no 19, eu vejo os números que começam com o algarismo 2. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. E depois aparecem os números que começam com o 3. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39. Então, olha que curioso. Quando o número da frente é maior,
o número todinho vai ser maior. Por exemplo, eu tenho o 31 e o 21. O 2 é menor que o 3, então o 21 vai ser menor que o 31. Aqui, ó, eu tenho o 23 e o 13. O 2 é maior do que o 1. Então, o 23 vai ser maior do que o 13. Então, o que a gente pode falar? Que o número que vai mandar se é maior ou menor é o primeiro número que aparece. É o número da frente. Então, eu vou olhar ele. E aí, eu só tenho que pensar depois se ele for igual. Mas, quando eu tenho números assim, ó, igual eu tenho aqui, ó, o 15, o 25 e o 35. Eu vou olhar o primeiro número. Qual é o maior? O maior é o 3, então o 35 é maior. Qual é maior, o 2 ou 1? O maior é o 2, então o 25 é maior do que o 15. Entendeu? Então vamos lá, vamos para a próxima atividade para a gente ver lá, que a gente estava vendo a número 2, ó. Eu tenho o 22, o 28, o 25, o 30 e o 15. Eu já sei que o maior, olhando só os primeiros números, ó, eu já sei que o 3 é maior que 2 e é maior que 1. Então, já de cara a gente já poderia saber que o 30 é o maior. Então, eu não vou nem olhar para ele. Agora eu tenho os números que começam com 2. Aqui, cadê o mouse da Pro? Que começam com 2 e o número que começa com 1. Então, esse que começa com 1 aqui eu não vou nem olhar, sabe por quê? Eu já sei que o 1, ele é menor do que esses. Pro, mas agora eu tenho um problema. Eu já sei que esse é o menor de todos, eu quero saber o segundo maior. Só que o segundo maior, que veio depois mais votado sem ser o 30, eu tenho, ó, esse começa com 2, esse começa com 2 e esse começa com 2. Como é que eu vou saber qual é o maior? Quem tem uma ideia? Como é que eu faço? Eu ouvi alguém dizendo que aí sim eu olho o segundo número? Muito bem. Então, se os dois são todos iguais do primeiro número, 2, 2 e 2, eu vou olhar o segundo. Qual que é maior? O 2, o 8 ou o 5? O maior é o 8. Então, o segundo mais votado foi o 28. O 28 é a boneca. Então, letra B, qual foi o segundo brinquedo mais votado? A boneca, muito bom. Tá aqui a boneca. Agora a letra C, ó, mudei aqui para baixo. Qual desses brinquedos recebeu menos voto? Já até falei, ó. Quais receberam votos? Ó, aqui eu tenho 15, aqui eu tenho 22, o 25, o 28 e o 30. O 15 não é o primeiro que aparece aqui no quadro numérico? Se ele é o primeiro que aparece, ele é o menor de todos. E também, se eu for olhar, ó, começa com 2, 2, 2, 3 e 1. Qual desses primeiros números é o menor? É o 1. Então, logo eu já sei que o 15 vai ser o menor. Então, o menos votado foi a pipa. Tá acompanhando com a Pro? Se não, pausa, repete, escuta a Pro falar de novo, tenta entender, tá bom? Agora, ó, qual dos brinquedos receberam mais que 25? Então, vamos pensar, ó, o mais que 25 não tem que ser depois do 25? Não tem que ser maior do que o 25? Então vamos lá, ó. Ó, o que vem depois do 25? Depois do 25 vai vir o 28 e o 30, porque antes do 25 é menor. Apareceu primeiro, ó, é menor. Porque, ó, esse a gente já sabe que é o menor de todos. 22 não é maior que o 25, porque ele está antes do 25 no quadro numérico. Então, depois, maior que 25 é o 28 e o 30. Então, qual foi o 28? Boneca. E qual foi o 30? Bola. Então, os brinquedos que receberam mais votos, mais que 25 votos, foi a boneca e a bola. Muito bem. Tá lá, a boneca e a bola.
Então, assim a gente termina essa atividade. Nossa, teve que pensar bastante, né? O quadro numérico é assim, a gente tem que pensar bastante nele. A gente tem que entender que os primeiros números que aparecem são os menores, o que vai aparecendo depois é sempre maior. Então, a gente tem que olhar, observar para saber o que é maior, o que é menor. Então, o quadro numérico tem muita coisa para a gente aprender. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!